Jeremias capítulo 2. Eu vou ler do verso 9 ao 19. Se o nosso tempo colaborar, nós vamos até o 37. Se não, a gente fica aqui até o 19. Amém? Então nós vamos ler do verso 9 ao verso 19. Jeremias capítulo 2, do verso 9 ao verso 19. Vou ler, os irmãos acompanhem comigo. O texto diz: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Acaso é Israel escravo ou nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixardes o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar? Coloque sua vida diante do Senhor com muito temor. A palavra do Senhor foi lida, ela é suficiente, mas que o Senhor nos ajude a aplicar isso em nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, quero clamar ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Que o Senhor fale conosco, que minha boca se cale, e o teu Santo Espírito possa, Deus, falar ao coração da sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, uma breve recapitulação. Nós precisamos compreender que Jeremias está escrevendo aqui nos tempos de Josias, ou iniciando nos tempos de Josias, e ele vai então escrever até o cativeiro babilônico. Nós vimos aqui também que este profeta, ele profetiza no reino do sul. Então ele está profetizando para o reino de Judá e Benjamim. E eles estão num momento onde o profeta começa a mostrar para eles algumas coisas que já aconteceram no Reino do Norte. Em várias vezes, inclusive hoje, nós vamos ver algo parecido, onde o profeta e o Senhor aciona o Reino do Sul para observar o que já havia acontecido no Reino do Norte, porque o Reino do Norte foi um povo muito perverso. As 10 tribos do Norte, elas foram perversas a ponto do Senhor deixá-las a serem cativas, pela Síria, muito antes do povo de Judá. E quando nós olhamos para o texto de Jeremias, para o livro do profeta Jeremias, nós vamos perceber que Deus tem uma preocupação em mostrar aquilo que havia acontecido no passado, para que o povo pudesse então se arrepender. O livro do profeta Jeremias, ele é um livro que precisa ser visto não como algo ruim, mas como algo bom, porque o Senhor está chamando o povo ao arrependimento. O Senhor está chamando as pessoas a mudar de vida, a observar a história e a saber quem Ele é e como Ele age. O convite é para nós hoje, irmãos. Nós precisamos olhar para a história
Nós precisamos olhar para o passado, nós precisamos olhar para tudo quanto aconteceu antes de nós e termos a convicção de que nós temos um Deus que está chamando o seu povo ao arrependimento. E o Senhor então levanta Jeremias. Jeremias é escolhido um profeta, ele é filho de um sacerdote, mas ele agora não vai exercer o seu papel sacerdotal e sim profético. E nós vimos isso aqui, a importância de nós compreendermos a diferença do sacerdócio e do profeta. E nós aprendemos aqui que sacerdócio universal dos crentes, é isso que nós fazemos aqui hoje. É quando nós nos reunimos como igreja e nós adoramos o Senhor, porque o sacerdote, o papel dele era prestar o culto ao Senhor, levar ao Senhor as súplicas do seu povo. E o Senhor então receberia aquele culto por meio do sacerdote. E hoje nós somos o sacerdócio universal dos crentes. Porque nós não precisamos mais de um sumo sacerdote humano, como nós lemos aqui no texto de Hebreus. Jesus já fez isso por nós, e agora nós então podemos nos achegar a Ele confiadamente, como lemos aqui em Hebreus. Nós precisamos compreender que, além de sermos sacerdotes, nós também somos o quê? O que nós somos, irmãos? Profetas. Não se esqueçam disso. E o profeta foi chamado a proclamar. E quando o Senhor chama Jeremias, ele diz para Jeremias: ô Jeremias, eu ponho você por cidade fortificada, no capítulo 1, verso 18. Eu estou colocando você, Jeremias, como coluna de ferro, como muro de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os sacerdotes e contra o povo. Deus está dizendo: Jeremias, eu estou te dando uma missão que não é uma missão fácil não, Jeremias. Você vai ter que falar aquilo que eu mandar você dizer. E um pouco antes ele vai dizer: todos aqueles a quem eu disser que tem que ir a você, irão a você. E tudo que eu mandar você falar, Jeremias, você vai dizer. E é este o povo que você vai dizer. São príncipes, são sacerdotes, o povo de maneira geral. E é interessante porque o texto vai finalizar no capítulo 1, dizendo que esse povo ia pelejar contra ele. As pessoas, elas têm dificuldades de ouvir a voz de Deus e a repreensão de Deus, e elas vão contra os profetas. Isso tem acontecido ao longo de toda a história. Não é diferente nos nossos dias. E quando nós entramos no capítulo 2, nós vimos então o Senhor trazendo ali a sua queixa contra esse povo. E o Senhor vai perguntar para eles: o que eu fiz com vocês? O que eu fiz com vocês? O capítulo 2, você vai observar, nós vamos ver agora a partir do verso 9, que o Senhor continua fazendo essa pergunta: que mal eu fiz a vocês? Eu me lembro quando vocês eram jovens, eu me lembro da afeição de vocês, eu me lembro quando vocês eram noiva, eu me lembro quando vocês andavam comigo e vocês me seguiam. E o Senhor começa o capítulo 2 trazendo ao povo algo que eles viveram. Aquilo que eles já tinham experimentado, irmãos. E o Senhor vai dizer que este povo abandonou o Senhor. No verso 7 do capítulo 2, o texto vai dizer que o Senhor introduziu este povo na terra que ele havia prometido. Mas quando o povo chegou naquela terra, sabe o que aconteceu, irmãos? Eles contaminaram a terra. Os sacerdotes, eles não procuraram o Senhor. Os governantes, eles não conheceram o Senhor. Aqueles que tratavam da lei, eles não conheceram. Os governantes, eles prevaricaram. Eles foram contra o Senhor, contrários ao Senhor. Os profetas profetizaram por Baal. E agora ele chega no capítulo 2, do verso 9 em diante. E ele começa a dizer para este povo: eu não vou desistir de vocês. O verso 9, o texto vai dizer assim: olha, portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. O Senhor está dizendo assim: eu ainda vou lutar por vocês e com vocês. Eu ainda vou discutir um pouco com vocês, nós vamos bater um papo aqui ainda. É como se o Senhor estivesse no meio desse povo, falando: Jeremias, chama esse povo e diz para esse povo assim: olha, a gente ainda tem uma conversa séria para ter ainda. Como aquele pai que chama o seu filho e fala assim: senta aqui, meu filho, deixa eu bater um papo com você. Senta aqui que eu preciso trazer uma repreensão para você. Qual pai nunca fez isso com o filho?
O Senhor está dizendo assim, olha, se preciso, eu vou pleitear não só com você, mas com os filhos dos seus filhos, com as gerações futuras. Inclusive, quando eu olho para esse texto e percebo Deus falando assim, olha, é com as gerações futuras, o Senhor ainda está hoje dizendo para mim e para você, eu vou pleitear com você ainda. Eu ainda vou bater um papo com você, Igreja Presbiteriana Jequitibá. Eu ainda tenho uma conversa para ter contigo. Eu ainda tenho algo a tratar com você. E se necessário, não só com você, mas com os filhos dos seus filhos. Porque eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E esse Deus, Ele não desiste de nós. Eu queria que nós começássemos nessa noite, olhando para este texto, com esta grande verdade, esta primeira lição. Nós temos um Deus que não desiste do seu povo. Nós temos um Deus que está disposto a lutar com este povo que muitas vezes é desobediente. E quando nós olhamos, irmãos, para a história, o que nós vemos na história? O povo sendo continuamente desobediente. Mas nós temos na história muitos que atenderam à voz do Senhor. Nós temos na história muitos que ouviram a repreensão do Senhor. E aonde eu quero chegar aqui hoje é que o Senhor, quando Ele luta, quando Ele vem a nosso favor, quando Ele vem contra nós, quando Ele nos questiona, quando Ele vem tratar conosco, Ele faz isso para que nós possamos nos arrepender e então andar com Ele. Esse é o objetivo de Deus, esse é o objetivo do Senhor, esse é o objetivo do livro do profeta Jeremias. Trazer o seu povo de volta, fazer com que o seu povo se arrependa. Então a primeira lição que você precisa tirar aqui nessa noite, nós temos um Deus que não desiste de nós. Nós temos um Deus que Ele vai pleitear conosco, Ele vai guerrear, Ele vai lutar, Ele vai discutir com a gente, Ele vai botar a gente no banco e falar, senta aqui que eu quero falar um negócio com você. Ele vai fazer isso comigo, com você, com os meus filhos, com os filhos dos meus filhos. E quantas vezes precisar, assim como Ele fez na história, desde que Ele tirou o povo do Egito, em todo o tempo o Senhor vem pleiteando, o Senhor vem lutando, o Senhor vem guerreando, para que Ele possa ter um povo santo, que vai morar com Ele como nós cantamos aqui. O Senhor tem um povo separado, que precisa andar em obediência a Ele. Então nós precisamos saber que o Senhor, Ele vai lutar, para que o seu povo se arrependa, para que o seu povo ande com Ele. E agora eu queria caminhar com você nesse texto, porque o Senhor vai fazer algumas observações a esse povo. E agora nós temos aqui uma comparação com os outros povos. Então verso 10 e verso 11, você pode ler comigo? Verso 10, o texto vai dizer... Passai. Verso 11. Irmãos, olha o que o Senhor está fazendo aqui. Ele está dizendo assim, dá uma olhada nos povos vizinhos. Dá uma olhada naquele povo que está mais pertinho, mas dá uma olhada para aquele que está mais distante também. Observe esses povos. O Senhor chama a sua atenção para que você observe aqueles que não conhecem o Senhor. Aqueles que têm deuses que não são deuses. Aqueles que adoram objetos de prata, de ouro, de barro. Aqueles que adoram animais, aqueles que adoram seres qualquer. E o Senhor está dizendo assim, olha para esse povo não me conhece. Esse povo não sabe quem eu sou. Esse povo tem deuses que eles confiam, e eles confiam a tal ponto que eles não abandonam seus deuses. Quando o Senhor traz essa chamada para o povo de Judá, esse povo já está cansado de ver aquilo que os outros povos faziam. Esse povo está abandonando o seu Senhor para adorar outros deuses. Judá está agora fazendo aquilo que outros povos faziam, que eram coisas irracionais, irmãos. Judá está fazendo, sabe o quê? Pegando os seus filhos e entregando os seus filhos para serem sacrificados a deuses estranhos. Judá está adorando imagens e esculturas debaixo de árvores frondosas, como os outros povos faziam.
Aí nós podemos pensar, pastor, mas nós não fazemos isso, pastor. O que é isso? Nós estamos no Novo Testamento, agora vivemos debaixo da graça. Irmãos, olha o que Paulo nos orientou em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, no verso 21 em diante, o texto diz assim, olha, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. O apóstolo Paulo está falando o mesmo que o profeta está dizendo aqui. O mesmo que Deus está dizendo através do profeta. Aquele povo tinha conhecimento do Deus vivo. O povo de Judá sabia quem era Deus. O povo de Judá foi escolhido, separado, e passaram por diversas etapas da vida, guiados por este Deus, o Deus verdadeiro. Eles sabiam quem era. Assim como aqui agora nos tempos de Paulo. Sabendo quem é Deus, não glorificam a Deus, como ele sendo Deus. Nem lhe dão graça. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Verso 22 de Romanos capítulo 1. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o que, irmãos? Loucos. Loucura. Famílias de Judá entregando seus filhos a sacrifícios. Matando seus filhos a deuses estranhos, que não são deuses. O texto de Paulo continua dizendo o seguinte: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagens de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha o que acontece. O que acontece agora no verso 24? Põe aí para mim. Isso, leia comigo. O texto diz: por isso... Irmãos, as pessoas continuam, tempo após tempo, era após era, ano após ano, tornando-se loucos, porque conhecem a Deus e não glorificam a Deus como Ele deve ser glorificado. Estão abandonando o Senhor, estão trocando o Senhor, fazendo vergonha ao nome do Senhor. Deus está dizendo para o povo: olha para os povos, eles não trocam os seus deuses, mesmo não sendo deuses. Eles são pessoas que defendem os seus deuses. Mas você sabe o que o crente faz? O crente quer ser moderno. O crente quer ser moderno. O crente quer ter empatia, não é isso? O crente quer ter empatia. Então o crente, ele quer, não, está tudo bem, está tudo bom, está tudo certo. Mas fala para o outro para ele trocar o Deus dele, para você ver. O outro vai virar para você e vai dizer: não, senhor, aqui não. Mas ele vira para você e fala assim: não, vem cá, vamos adorar o nosso Deus aqui rapidinho, não tem problema não. Você fala assim: tá bom, eu vou ser empático, né? Eu vou adorar um pouquinho com eles, porque depois eles vão lá adorar um pouquinho com a gente. Ô, irmãos, o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com o povo de Deus? O povo está trocando a glória de Deus. O povo está trocando aquele que é o Deus Todo-Poderoso por coisas que não têm proveito algum. O problema é esse. O que nós deveríamos era estar oferecendo às pessoas aquilo que é verdadeiro. E elas vão querer ou experimentar se o Espírito Santo assim quiser. Não pode haver empatia em trocar isso e fazer essa troca com eles, né? Eles não trocam os deuses deles não, irmãos. Agora, quando nós apresentamos o Deus verdadeiro, a vida deles é transformada. Então eles abandonam os seus deuses. É isso que o povo de Deus precisa fazer. Você precisa apresentar o seu Deus. Quem é o seu Deus? Quem é aquele que você serve? O seu Deus, ele é verdadeiro ou ele não é verdadeiro? O seu Deus é único ou ele não é único? Jeremias nos chama hoje para olhar para os povos vizinhos. Jeremias está chamando a gente hoje para olhar para as pessoas que às vezes estão assentadas nos bares e você diz assim: rapaz, não faz isso não, vamos parar com esse negócio aí. Ele fala assim: nada, isso aqui não me prende não. Eu paro de beber a hora que eu quiser, eu saio daqui a hora que eu quiser. Eles não trocam.
Mas aí eles chamam o crente, hein? E aí, vamos tomar uma cervejinha com a gente ali? Aí o crente fala assim, você é empático, né? Depois eu tomo uma cervejinha com eles, depois eu vou lá, ele chama eles para ir na igreja, eles vão na igreja comigo. É assim que o crente está fazendo, irmão? Aí o crente vai lá tomar uma cervejinha com o outro. Aí o crente vai lá tomar um vinhozinho com o outro. Eles não trocam seus deuses. Eles estão firmes naquilo que eles acreditam. E nós? Em segundo lugar, nós temos uma acusação. Primeiro o Senhor manda observar os povos e vai dizer assim, olha, os povos não trocam seus deuses. O meu povo, porém, tem trocado a minha glória, como nós vimos no texto de Romanos. Mas em segundo lugar, o texto vai dizer assim, olha, espantai-vos disto, ó céus. Horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Verso 13, você pode ler comigo todos juntos? O texto diz, 2 males. Nós temos aquele que é a fonte das águas. Quem é? Como é que é o nome dele? Como que é o nome dele, irmãos? Jesus é a fonte de águas vivas. Ele é o manancial de águas vivas. Esse é o Deus que nós professamos. Este é o Deus que guiou o povo no deserto. Este é o Deus que livrou eles do Egito, fez passar o mar vermelho, como nós lemos aqui no Salmo 114. Ele foi aquele que fez com que o povo ganhasse a batalha contra Jericó e as muralhas caíram. E ele então introduziu aquele povo naquela terra. É o manancial de águas vivas. É aquele que dá o sustento, as águas que fazem brotar o fruto da terra. Ele está dizendo assim, o povo me deixou para fazer, sabe o que, irmãos? Cavar um pocinho rachado. As pessoas começaram a cavar os seus poços rachados, que não retêm água. Águas que ficam podres ou que saem, que vão embora. E quando eles procuram, não tem água. O Senhor faz uma acusação, eles abandonaram a mim, eles me trocaram. Irmãos, eu queria fazer uma observação aqui hoje. Olha como isso é muito nítido no dia de hoje. Hoje é dia das eleições municipais. Semana passada nós estávamos com esses bancos repletos de pessoas. E por que esses bancos estão hoje meados de pessoas? Porque as pessoas estão trocando o manancial de águas vivas e estão cavando cisternas rotas. Cavando cisternas rasas que não podem sustentar eles, que não podem matar a sede deles. Estão atrás de políticos. Estão atrás de partidos. Estão atrás de cargos na prefeitura, na Câmara. Porque eles não conhecem o manancial de águas vivas. Eles não conhecem aqueles que podem saciar a fome e a sede deles em todos os lugares, em qualquer lugar que eles forem, seja no deserto, seja na cidade prometida, na terra prometida como o Senhor deu. Eles estão atrás, irmãos, de homens. Estão trocando o Deus Todo-Poderoso por seus deuses, por seus ídolos. Aonde eles estão? Acompanhando as eleições? É mais importante? Eu acho tão interessante que as eleições elas acontecem num domingo, dia do Senhor. E nós, quantas vezes no passado, quando as votações eram mais complicadas e você tinha que enfrentar filas enormes, trocava-se o dia ao ir ao culto, porque você tinha que votar. Mas hoje a votação é 30 segundos.
Você não gasta o tempo de tomar um café. Você pode vir e servir ao Senhor, e ir lá e cumprir o seu compromisso com a sociedade. E você pode voltar e ter o seu dia natural, e voltar e continuar servindo ao Senhor. Mas as pessoas estão preferindo as cisternas rachadas. Talvez, irmão, você não precisava ouvir isso, né? Porque você está aqui. Aí você está pensando assim, pastor, mas eu estou aqui. Que bom, irmão, que você está aqui. Glória a Deus. Mas você precisa compreender o que está acontecendo com a nossa geração. Porque o que está acontecendo com a nossa geração é o mesmo que sempre aconteceu no passado, no Novo Testamento. Continua acontecendo até hoje. Porque as pessoas, elas estão deixando e trocando a glória de Deus, o Deus incorruptível, por homens. Por salvadores humanos. Quem pode salvar o Brasil, irmãos? Quem pode mudar a história de Aracruz, irmão? Quem é que pode mudar a história do mundo, irmão? Só tem um. O nome dele é Jesus. E ele não vai fazer isso aqui. Porque essa terra, isso aqui já era, irmão. Nós temos, segundo a palavra do Senhor, prometido para nós, novos céus e nova terra. Isso aqui, as coisas velhas, ó, vão passar. Isso aqui tem que acabar. Mas o nosso olhar precisa estar no Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor. Irmãos, isso é tão sério. Eu quero caminhar com você lá, em 2 Pedro. Carta de Pedro. No capítulo 2. Pedro vai falar dos falsos mestres. Ele vai falar daqueles homens que eram os responsáveis pela palavra do Senhor. Eram aqueles homens responsáveis pelo cuidado da igreja, pelo cuidado do povo. Ele está agora no Novo Testamento, irmãos. Aqui é Pedro escrevendo para aqueles agora que eram responsáveis por trazer aquilo que Jesus havia feito, conduzir esse povo. E esse povo agora abandona o Senhor. E lá no verso 20, olha comigo o que o texto diz. Verso 20 diz assim, olha. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Ele está falando de homens que conheceram a Deus. Ele está falando de homens que eram responsáveis por falar do Evangelho de Cristo. Ele está falando de homens que tinham a palavra do Senhor. Homens que tiveram todo o conhecimento necessário para a própria salvação. Ele está dizendo assim, esses homens estão deixando. Eles estão abandonando. Eles estão trocando. O seu estado último é pior do que o primeiro. Mas olha o que acontece, verso 21. Pois melhor lhes fora nunca estivesse o quê, irmãos? Do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Eu tenho dito isso aqui. Sabe qual que é o problema que você hoje tem? Você hoje tem um problema. Você hoje é um pouquinho mais indesculpável. Talvez melhor seria você não tivesse vindo aqui hoje. Talvez fosse melhor você não ter ouvido esse texto hoje. Talvez fosse melhor você não ter nem lido esse texto hoje, porque só o ler já é suficiente. O verso 22 vai dizer assim, olha, como eles, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Irmãos, as pessoas estão abandonando o Senhor. As pessoas estão deixando o Senhor o manancial de águas vivas. As pessoas estão cavando para si cisternas rachadas. Elas estão trabalhando para que alguém possa resolver o problema dela. E geralmente essas pessoas que elas buscam são homens. São prazeres,
são valores, são recursos humanos. Mas, irmãos, eu tenho falado isso aqui há tanto tempo. O salmista vai dizer assim, olha, fui moço e hoje sou velho. Mas eu nunca vi um justo, como é que é? Desamparado. Grava isso, irmão. Grava isso no seu coração. O justo jamais vai ficar desamparado. A descendência jamais vai mendigar o pão. Jamais. Nós não precisamos correr atrás de cisternas. A cisterna é para juntar água, gente. Sabe na seca que nós estamos aí? Eu estou vendo ali no meu caminho, tem algumas chácaras ali, que eles estão aproveitando, que não tem água, eles estão cavando. Para que quando vier a chuva, possa guardar um pouco de água ali. Eles estão certos, irmãos? Sim ou não? Claro. Eles estão certos, estão fazendo certinho. Tá? Mas com o Senhor não é assim. Com Cristo não é assim. Porque Ele é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus é uma fonte que não seca, irmãos. Jesus é uma fonte que não seca. Para de querer juntar alguma coisa para você. Para de querer fazer um pocinho para você. Para de querer juntar uma aguinha para você, porque essa água seca. Mas nós temos o Senhor Deus da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que é a fonte de águas vivas, aquele que vai jorrar na nossa vida constantemente, para a vida eterna, hoje para todo sempre. Amém, irmão? Amém. Então vamos observar o texto mais uma vez, porque agora o profeta, o Senhor vai dizer ao profeta que, olha, peça para que se observe mais uma vez o passado. Vamos observar aquilo que ocorreu no passado para que nós possamos então nos arrepender. Então ele vai dizer a partir do verso 14, ele vai dizer assim, Jeremias 2,14. Acaso Israel, ou é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz da terra dele, fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. O Senhor está dizendo para Jeremias assim, olha, diga ao povo o seguinte, por acaso Israel é quem? Fui eu que escolhi Israel. Israel também é meu povo. As 12 tribos, os filhos de Jacó. Por acaso eles são nascidos em casa ou eles são escravos? E o Senhor vai dizer então assim, olha, observe então, por que eles estão cativos? Irmãos, anos depois, o Senhor está dizendo para Judá, observe Israel, observe sua irmã, observe os seus irmãos, observe o seu povo, o que aconteceu com eles. Eles são povo de casa, eles são meus, mas eles estão desolados, as suas cidades estão destruídas. O cativeiro assírio acabou com tudo. Destruiu tudo. Aí agora ele torna a dizer agora também para Judá. Para o reino do sul. Verso 16. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram alto da cabeça. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Olha o que Deus pergunta aqui, irmãos. Olha a pergunta do Senhor para Judá. Agora ele está fazendo menção ao acontecimento de 2 Reis, capítulo 23, a partir do verso 29. Aonde o Egito prende o rei. Aonde depois da morte de Josias, eles estabelecem um novo rei no lugar de Josias. É o Neco, rei do Egito, que faz isso. O profeta vai dizer assim, olha, fala para o povo, olha o que está acontecendo. Diga ao povo. Está acontecendo com vocês também. Mas ainda tinham alguns reis. Nós vimos na história que alguns reis ainda passariam por ali. Joaquim. Eram reis que ainda viriam. E o Senhor está chamando a atenção deles. Olha o que o Egito já fez com vocês. Já fizeram com Israel. Já fizeram com o reino do norte. Já estão começando a fazer com vocês. Abre os olhos. Prestem atenção.
Mas a pergunta do Senhor é: fizeram isso por quê? Por que fizeram isso? Não foi porque vocês deixaram o Senhor? Não foi por haver nos deixado? Agora o Senhor vai chamar a atenção deles e vai dizer assim, olha, verso 18, caminhe comigo. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo? Ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? O Senhor torna a dizer para este povo, por que vocês continuam buscando outras pessoas para socorrerem vocês? Por que vocês ainda se dão a viver na função dos outros, aqueles que não servem ao Senhor Deus verdadeiro? E então, irmãos, o Senhor dá aqui uma sentença. Verso 19, leia comigo. O texto diz, todos juntos: a tua malícia Irmãos, nós perecemos quando deixamos o Senhor. O Senhor deixa isso muito claro. Não há desculpa para nós. Nós temos aqui como exemplo o Antigo Testamento e toda a história do Antigo Testamento. Nós temos como exemplo a história dos apóstolos. Nós temos o próprio Cristo que pisou nessa terra, fez o seu sacrifício único e exclusivo por nós. Nós temos a história da igreja, 1500 anos de história até a Reforma Protestante, aonde a igreja se desvirtuou, aonde a igreja se deixou levar, até que homens de Deus, escolhidos de Deus, se levantassem para então fazer a Reforma Protestante e trazer o povo de volta às Escrituras. Mas se você observar, o que aconteceu em 1500 anos, já tem acontecido em 500. A igreja de hoje já tem andado de maneira pecaminosa, gritante, exaustiva. Aonde ela foca no homem, aonde o homem é o seu maior interesse, aonde as suas estruturas são competitivas, aonde os seus programas e os seus planejamentos estão em volta não de alcançar vidas, mas de ser melhor do que o fulano e do ciclano. E começa a haver uma luta entre as igrejas, onde você vai para as redes sociais e eles começam a discutir entre si, se há predestinação ou não, se batiza por aspersão ou por imersão, se faz isso ou aquilo, se batiza a criança ou se batiza o adulto. E os crentes começam a discutir. E eles começam a difamar o nome do Senhor. E eles começam a falar aquilo que não convém. E não pregam o Evangelho. A nossa iniquidade vai nos castigar, irmãos. A culpa é nossa. O que você tem esperado do Evangelho? Eu queria que você fizesse agora uma observação. Quando você pensa assim na igreja cristã, o que você tem esperado? Muitas pessoas gostam de falar mal da igreja. Muitas pessoas gostam de dizer, porque essa igreja é assim, essa igreja é aquilo, essa igreja tem que ter isso, tem que ter aquilo, essa igreja não faz isso, não faz aquilo, essa igreja assim, 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 assado. Beleza. O que você gostaria? Como você acha que deveria ser a igreja? Pega agora o que você pensou e faça. Pega agora o que você pensou e viva. Aquilo que nós queremos que os homens nos façam, faça a gente primeiro. Foi o que o Senhor Jesus disse para a gente. Mas o problema é que nós estamos voltados a estruturas. E nós estamos querendo ser servidos, quando o nosso próprio pecado está nos castigando. A igreja não está perecendo por causa das suas estruturas, ela está perecendo porque o povo está abandonando o Senhor. A igreja tem perecido porque o povo está brincando com o Senhor, rodando de igreja em igreja. A igreja tem perecido porque as pessoas, elas têm coragem de se dizer cristãs e elas vestem a capa da cristandade. Mas elas não servem ao Senhor e a vida é uma vida de pecado e de fracasso. São crentes quando estão assentados nos bancos aos domingos à noite. Mas quando saem pelas portas da igreja, não conseguem servir a Deus com integridade, irmãos.
Como que nós vamos viver dessa maneira? O Senhor há de castigar esta igreja, este povo que vive assim. Porque tem muita gente dizendo que a igreja vive desse jeito. A tua malícia te castigará. Quero fazer um desafio para você aqui hoje. Comece a pensar o que precisa mudar na sua vida. Comece a pensar aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa agir, como você precisa agir diante de Deus. E faça! Porque eu quero concluir com o restante do texto. Eu vou tomar aqui mais 10 minutinhos de vocês. Verso 20 ao verso 37, eu vou fazer alguns destaques aqui. Deus diz o seguinte, verso 20, acompanhe comigo. Ainda que há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizia o Senhor. Verso 21, eu mesmo te plantei como vide excelente, da sementeira mais pura. Verso 22, pelo que ainda te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. O Senhor está dizendo para esse povo assim, olha, eu cuidei de vocês, eu quebrava o jugo de vocês, eu libertava vocês, eu fazia isso por vocês, eu trago vocês, eu livro vocês, eu salvo vocês, eu limpo vocês, eu lavo vocês, mas vocês continuam querendo ficar sujos. O povo vai dizer lá no verso 20, depois que o Senhor diz que ele quebra o jugo, rompe as ataduras, o que o povo diz aí? Não quero te servir. Eu não quero servir o Senhor. O Deus que livra eles, o Deus que sara eles, o Deus que perdoa eles, eles dizem para o Senhor assim, não quero te servir. Esse povo continua dizendo, não estou maculada, verso 23, não andeis após os balaíns. O Senhor está falando assim, como é que vocês dizem isso? Como que vocês têm coragem de dizer que vocês não estão maculados? Como vocês têm coragem de dizer que a igreja do século 21 está limpinha, está pura, essa igreja nojenta que nós estamos vendo nos dias de hoje? Como nós podemos dizer? O Senhor continua dizendo assim, olha, vocês são como dromedárias novas de ligeiros pés. Vocês são como jumentas selvagens, acostumadas ao deserto, que no ardor do cio sorve o vento. Quem a impedirá de satisfazer o seu desejo? O Senhor está falando para esse povo. Sabe o que vocês são? Vocês são como esses animais no cio. Ninguém vai impedir que sejam saciados do seu desejo carnal. Porque é o que querem. É o que as pessoas querem hoje, irmãos. Nós não temos vivido dias diferentes do passado, não. Nós temos vivido dias iguais, talvez piores. Porque as pessoas estão com seus pés ligeiros, apressados, de um lado para o outro, procurando satisfazer o desejo do seu próprio coração. Satisfazer as suas vontades. As pessoas estão em busca daquilo que vai torná-las pessoas melhor, mas não no futuro, não na eternidade, mas aqui nessa terra. É isso que as pessoas estão fazendo. E o Senhor continua dizendo assim, olha, verso 25. Olha, o Senhor vai dar ainda conselho, Ele continua aconselhando, Ele continua pleiteando com esse povo, e Ele vai dizer assim, olha, guarda-te de que os teus pés andem desnudos, e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, lê comigo, o texto diz, não. Percebe, irmãos? Deus, o Deus Todo-Poderoso está dizendo ao povo o que eles estão falando. Sabe por quê? Vamos pensar comigo aqui. Você acha que o povo saía pelas ruas dizendo isso? Vocês acham que eles faziam isso, irmãos? De jeito nenhum. Se você perguntasse quem era o Deus deles, eles iam falar que era quem? Uai, era o Senhor. O problema é que eles queriam também os outros.
O Senhor está falando de algo que o Senhor sonda, que é o coração, irmãos. O Senhor está dizendo para o povo assim, olha, quando eu coloco isso diante de vocês, no coração de vocês, a resposta é essa. Essa é a resposta. Não, é inútil, não serve para mim. O que eu quero mesmo é seguir os estranhos, porque eu amo os estranhos. Eu amo os prazeres. Eu amo o pecado, eu amo a malícia, eu amo a maldade. É disso que eu gosto. O Senhor sabia o que estava no coração daquele povo. Mas sabe o que acontece? No verso 26 ao verso 28, o Senhor vai mostrar que esse povo era muito conveniente. E Ele vai dizer assim, olha, como se envergonha o ladrão quando é apanhado, ou quando o apanha, assim se envergonham a casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me gerastes. Ele está dizendo assim, olha, vocês foram pegados no pulão. Eu, Senhor, seu Deus, conheço vocês e sei o que vocês estão fazendo. E pego vocês no pulo, igual se pega um ladrão. E aí vocês ficam com aquela cara de vergonha. E aí ele diz o seguinte, pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo a angústia dizem, o que ele diz? Ah, irmãos, o Senhor está dizendo assim, olha, sabe o que vocês fazem? Quando vocês são pegos, quando vocês são pegos no flagrante, virando o rosto, virando as costas e não só o rosto, e vocês caem na cilada, no mal, e vem o problema, sabe o que vocês fazem? Senhor, me livra, Senhor. Senhor, me acode, Senhor. Pastor, ora por mim, pastor. Pastor, estou passando pela luta, dificuldade, pastor. O irmão 6 horas, né? Pastor Toninho gostava de falar, de chamar o irmão 6 horas. Sabe o que é o irmão 6 horas, irmão? 6 horas por mim. Só para quebrar o gelo, vocês estão muito tensos. Irmãos, preste atenção, irmão. Nós temos que parar de ser irmão 6 horas. O Senhor está dizendo, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para nós. Nós somos pegos. A sua malícia, a sua maldade já está diante do Senhor. O Senhor conhece toda ela. O coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O Senhor conhece o seu coração. Ele sabe o que passa no seu coração e Ele te pega. E não adianta você chegar na hora do aperto e dizer, Senhor, me livra, Senhor. Olha a resposta de Deus. Ele vai dizer assim, olha, pois onde estão os seus deuses, que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia. Porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. O Senhor está fazendo uma afirmação, irmãos. O Senhor não está perguntando para Judá. O Senhor está fazendo uma afirmação porque Ele conhece o coração das pessoas. Quando eu olho para esse texto, e eu me lembro de Jesus, e eu me lembro dos evangelhos, onde vai dizer, olha, muitos virão dizendo, Senhor, Senhor. Muitos vão dizer para mim, olha, eu profetizei no seu nome. Muitos fizeram isso ou aquilo em nome do Senhor. E o Senhor vai dizer o que para essas pessoas, irmãos? O que o Senhor vai dizer, irmãos? Ah, irmãos, apartai-vos. Você sabe por que o Senhor vai dizer apartai-vos? Porque Ele sabe quem você é. Ele conhece o seu interior, Ele sabe da sua alma, Ele que te fez, Ele que te sonda. Sabe quando você se assenta e quando você se levanta? O Senhor sabe aquilo que você faz, se é de coração ou se é da boca para fora. O Senhor sabe se o Deus da sua vida é o seu dinheiro ou é o Senhor, seu Deus Todo-Poderoso. Ele sabe se o que você quer é viver uma vida tranquila nessa terra ou viver a eternidade com o Senhor, porque tem uma diferença. Você pode querer viver uma vida tranquila aqui na terra,
e morrer eternamente, e passar a eternidade no inferno, sofrendo eternamente. Mas você pode entrar para esse exército, porque o povo de Deus é um exército, e o povo de Deus luta, e o povo de Deus não vai ter sossego nessa terra. Não vai ter. Não tem sossego para ninguém aqui não. Porque nós vamos gozar de paz eterna, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. E nós cantamos isso aqui, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então, irmão, começa a chorar. Começa a chorar, irmão. Bota a sua vida diante do Senhor e começa a chorar. Porque o Senhor vai enxugar. Ele vai. Lá naquele grande dia. Irmãos, para a gente caminhar para o final aqui. O texto vai dizer o seguinte. Verso 29. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. O Senhor vai perguntar mais uma vez, por que vocês estão contendendo comigo? Ele vai dizer no verso 30, olha, é como se eu tivesse castigado em vão os vossos filhos. Eles não aceitaram a minha disciplina. A espada deles devorou os profetas. Parece que não sucedeu de nada, não aconteceu nada, não serviu para nada. Eu repreendi Israel e vocês estão fazendo a mesma coisa. É como se hoje o Senhor falasse assim, olha, eu fiz tanta coisa, eu já repreendi Israel, eu repreendi Judá, eu repreendi o povo do Novo Testamento, aqueles que perseguiram os falsos profetas da igreja primitiva, eu já repreendi todos eles, eu repreendi aquele povo que desvirtuou a igreja, eu levantei reformadores, eu fiz tanta coisa. Vocês não estão percebendo? Os olhos de vocês não se abriram. Ele vai dizer o seguinte, verso 31. Ó, que geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura, tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti. Por que o povo está dizendo isso? Por que o povo está dizendo assim, eu sou livre, eu faço o que quero? Ih, pastor, bobagem. Eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Enche a boca para falar que tem livre-arbítrio. Se você souber o que é ter livre-arbítrio, você vai falar assim, Deus que me livre, eu não quero isso não. Nós não temos livre-arbítrio não, irmãos. Nós somos guiados e governados pelo Deus dos exércitos. Aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu queria que você compreendesse isso diante de algo muito importante. A pergunta para você hoje, para nós concluirmos aqui, para que eu possa ler o restante do texto para você. O que Jesus fez contra você? Jesus causou algum mal para você, meu irmão? O que Jesus fez contra você? A pergunta que eu quero te fazer é essa. Você sabe o que Jesus fez por você? Ele levou sobre si as suas transgressões, as suas dores. Ele levou sobre si o castigo que era para você. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O Senhor Jesus morreu na cruz porque eu e você não tínhamos condições de pagar o preço desse tamanho pecado. O que Jesus fez contra você, meu irmão? O que Jesus fez contra você para você adorar tantos outros deuses? O que Jesus fez para você? Que mal Jesus fez para você desconsiderar tantos benefícios? Que mal o Senhor Jesus fez para você? Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor.
Eu tenho plena convicção, irmãos, que essa igreja não está repleta e não está cheia. Porque apenas vocês foram escolhidos e separados por Deus para ouvir esta mensagem. E aqueles que o Senhor quiser, que vão assistir depois, está ali, está gravando. Não vai ser como agora. Posso te garantir isso. Porque aqui nós estamos no exercício do sacerdócio universal dos crentes. E lá na rede é só um sermão que vai tornar muitos indesculpáveis e culpados. Esse povo está dizendo para Deus: eu não pequei. Esse povo está dizendo para Deus, no verso 35, estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é não reconhecer o pecado. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é dizer que ela é inocente. Nós nunca seremos inocentes, irmãos. Nós nunca seremos inocentes. Nós nunca seremos inocentes. Nunca, nunca, nunca. Nós somos culpados. Nós somos culpados. Não há lugar em nós. Não há nada em nós que possa trazer alguma justiça e algum juízo. O Senhor é o dono da justiça e do juízo. E Ele vai aplicar a justiça e o juízo. E nós precisamos saber que nós somos culpados. Nós não somos inocentes. O Senhor chama você hoje a ter o seu coração entregue a Ele. Porque se você declarar ao Senhor, eu sou culpado, Senhor. Você vai poder ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Você vai poder experimentar do manancial de águas vivas, que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Ele te pergunta: o que foi que eu te fiz, meu irmão? O Senhor Jesus te pergunta hoje. E Ele te chama a reconhecer que você é culpado. Ele te chama a mudar esse andar leviano. Porque também o Egito, também a Síria, todos eles hão de perecer. Cuidado em quem você confia. Cuidado aonde você está depositando a sua confiança. Comece a experimentar e a desfrutar do manancial de águas vivas que é Jesus Cristo. Comece a viver uma vida de integridade e santidade. E isso começa com arrependimento. Isso começa com confissão. Isso começa quando nós dizemos: nós somos culpados. Nós não somos inocentes. Mesmo assentado, você vai curvar sua cabeça e você vai orar. É noite de arrependimento, meu irmão. É noite de você colocar seu coração diante do Senhor. E dizer: Senhor, nós queremos andar em retidão com o Senhor. Porque nós somos culpados e nós reconhecemos que o Senhor é o nosso manancial de águas vivas. Você vai dizer para o Senhor, irmão, aquilo que está no seu coração. Responda. O Senhor te pergunta hoje o que foi que Ele fez com você, para você o abandonar. O que foi que Ele fez com você para você parar de servi-lo? O que foi que Ele fez com você para você procurar os seus próprios prazeres? E Ele diz para você hoje: eu te salvei. Eu te limpei com o meu sangue precioso. E eu te chamei. E aquele que começou a obra, a boa obra em você, Ele há de completar. Porque Ele é Deus.
E Jesus declarou que todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. É impossível que você corra do Senhor. Se você não está servindo ao Senhor, pode ser que você não seja dele. Faça um pente fino na sua vida aí agora, irmão. Coloque o seu coração diante do Senhor. Para que você não troque o Senhor, o manancial de águas vivas, por cisternas rachadas. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus. Que desafio, Senhor. Porque este mundo nos atrai de tanta maneira, ou de tantas maneiras. A nossa carne, o nosso eu, nosso ego, nosso orgulho, que vem do pecado natural do homem, nos faz, ó Deus, muitas vezes, dizer ao Senhor, não precisamos do Senhor. Nos faz muitas vezes dizer que nós somos capazes. Nos faz muitas vezes buscar outras soluções que não são o Senhor. Mas o meu clamor ao Senhor, Deus, nesta noite, é que ao coração deste povo que o Senhor trouxe neste lugar, o Senhor reavive a chama e faça passar o seu rio com águas abundantes, com um manancial de águas vivas. Que cada coração aqui seja, Deus, um coração sedento, assim como a corça anseia pela corrente das águas. Esses corações aqui possam ansiar pelo Senhor. Que o Senhor perdoe o nosso pecado, porque nós somos culpados. Que o Senhor perdoe o nosso pecado, porque só o Senhor Jesus é capaz de fazer isso. Nos trazer o reconhecimento da graça extraordinária e magnífica do Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos guia por uma semana poderosa, onde possamos experimentar deste manancial nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve em paz. Que o Senhor nos conduza a uma semana poderosa, debaixo da sua proteção. Para a glória do seu nome que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém.